Ontem e hoje nós fomos a fomos fazer um curso, e esse curso era para aprendermos a construir uma fossa séptica. Nós fomos lá na chácara do nossos primos, e eles chamaram lá a professora, era uma engenheira agrônoma, e ela sabe bastante coisa. Ela nos ensinou ali como se formam os lençóis freáticos, como as rochas se transformam em solo e muitas outras coisas ali interessantes. Eu gosto de aprender esse tipo de coisa. E tem muita coisa que eu gosto de aprender, que eu gostaria de aprender, né? E também há muitas pessoas que são aptas a ensinar, pessoas que têm o que ensinar, sabem ensinar, e isso é muito bom, é gostoso a gente aprender coisas úteis. Esse texto que nós vamos ler hoje vai falar também sobre aprender alguma coisa, sobre o aprendizado, porque aqui na igreja nós nos reunimos por vários motivos, né? Para termos comunhão, para nós cantarmos louvores, para adorarmos o Senhor, mas um dos motivos principais pelos quais nós nos reunimos, pelo menos uma vez por semana, é nós aprendermos mais da palavra de Deus. E quando se fala em aprender na igreja, então a gente pode dizer que existem algumas peculiaridades nesse ensino. Não é um ensino qualquer, não é um aprendizado qualquer. Ele tem algumas peculiaridades. A gente costuma dizer que existe o aprendizado secular, né, como estudar para a prova do Enem, ou estudar para um concurso público, ou estudar para ter uma profissão. Isso é importante e nós chamamos de secular, porque faz parte desse século. Quando nós formos para o céu, não vai servir, né? Ninguém vai ser dentista lá, nem advogado, nem funcionário público, mas aqui na terra é bem útil. Então nós dizemos que é secular, ou seja, faz parte desse século. Mas o aprendizado na igreja é diferente, ele tem algumas peculiaridades. Então vamos ler João capítulo 7 e os versículos 14 a 24. Vamos ficar de pé e lermos então João 7, 14 a 24. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem?
não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por nós podermos ler a Tua Palavra. Obrigado por esse tempo que nós temos dedicado ao Senhor, para estarmos em comunhão, para Te adorarmos e também para aprendermos. Que o Senhor possa nos abençoar, que ao lermos esta Tua Palavra, esta porção da Tua Palavra, e meditarmos sobre isto, o Senhor possa falar em nossos corações, o Teu Espírito esteja nos ensinando, muito além das letras. Obrigado, Senhor. Pedimos por aqueles que não podem estar conosco aqui, que o Senhor possa estar com eles também, e que eles também estejam buscando a Tua presença. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. O aprendizado que procede de Deus. Então, o aprendizado que é promovido pela igreja, ele tem algumas peculiaridades. A primeira delas, nós podemos encontrar nos versículos 14 a 17, é que o ensino que procede de Deus, ele é sobrenatural. Ele não é um ensino comum, mas ele é sobrenatural. Ele é muito além do que as coisas que aprendemos para nós andarmos aqui nesta terra. E ele tem uma influência sobrenatural. O Espírito de Deus age para que nós possamos aprender aquilo que não aprenderíamos se o Espírito Santo não nos ensinasse, não nos abrisse os olhos, não nos abrisse o coração. Os versículos 14 a 17 dizem que corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então lembrem-se que ele teve aquela conversa com seus irmãos disseram para ele que ele devia ir para Jerusalém na festa, para se mostrar, para mostrar para todos que as coisas que ele fazia, os milagres e tudo isso. E aí Jesus não foi com eles, mas foi depois, de maneira discreta. E aí, no meio da festa, então, Jesus subiu ao templo e ensinava lá, e os judeus se maravilhavam de tudo que ele falava. E o que eles mais se maravilhavam é que, segundo eles diziam, Jesus, ele sabia letras sem ter estudado. Maravilhoso isso, não é? Pensou se a gente não precisasse estudar para a prova? Que legal, né? A gente ia lá e de repente, né, Deus ia nos mostrando, o Lael disse que orou para fazer a prova do Enem, mas ele estudou também, né, Lael? A oração foi para Deus ajudar a lembrar aquilo que já tinha estudado. Mas, na verdade, quando eles dizem isso, será que Jesus não estudava? Será que Jesus, ele de fato não, as coisas apareciam, a palavra ia aparecendo na boca dele e ele ia falando assim sem ter estudado? A gente sabe que um jovem judeu, ele estuda bastante, até os 12 anos, por aí, ele está praticamente formado, ele aprende muita coisa. Isso está na cultura dos judeus, já de muito tempo. E Jesus, vocês se lembram, quando ele tinha 12 anos, ele se sentiu já emancipado, e ele ficou, enquanto seus pais tinham ido numa festa também, né? José e Maria, eles achavam que Jesus estava indo com eles, porque eles viajavam em caravana, então eles achavam que Jesus estava com eles, com algum parente ali no meio da multidão, mas eles já estavam bem longe e descobriram que Jesus não estava lá, procuravam e não acharam. Quando voltaram, descobriram que ele estava no templo, discutindo lá com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com aqueles doutores da lei, e eles ficavam maravilhados de como um jovem de 12 anos sabia tudo isso. Então,
não é que Jesus não tenha estudado, mas o que talvez os judeus queriam dizer é que Jesus não tinha um mestre reconhecido. Por exemplo, ele não se formou na USP, não se formou o Norte, agora é o Norte, né? Não se formou na Norte, né? Ele não tem um diploma, ele não tem lá um Gamaliel, como tinha, por exemplo, o Paulo, né? Que estudou aos pés de Gamaliel. Mas é claro que Jesus estudava. Quando ele falava as escrituras de cor, é porque ele decorou. Ele foi um ser humano como nós, ele foi totalmente homem e totalmente Deus. Ele tinha todas as limitações de nós humanos. Então é claro que ele estudava. Mesmo assim, o seu ensino era sobrenatural, porque ele diz: o meu ensino não é meu, no versículo 16, e sim daquele que me enviou. E quem é que enviou Jesus? Foi Deus, o Pai, o Criador. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Jesus continua, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, Jesus estava declarando que a sua doutrina era de Deus, ou seja, quem estava ensinando é Deus. Então, é sobrenatural, porque Deus não é natural. Deus está acima da natureza. Deus não é a natureza, como muitas pessoas afirmam. Deus não é as plantas, o sol, né, e tudo. Deus é uma pessoa, é o Criador de tudo isso. Portanto, Ele está acima da sua criação, acima da natureza. Então, o ensino é sobrenatural. Logo no início da igreja, quando a igreja foi inaugurada, no dia de Pentecoste, a gente vê lá em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, que a pregação já se mostrou como um evento sobrenatural, tanto que muitas comunidades evangélicas gostariam e tentam reproduzir, ou pedem que Deus faça isso. Tem até uma música que a gente canta, a Meiá gosta de cantar, Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, né? Vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Então, muitas comunidades têm o desejo, muitos crentes têm o desejo de que isso aconteça novamente. Vamos orar, vamos ficar em jejum, vamos ficar várias horas em oração para tentar reproduzir aquela situação em que estavam lá os 120 discípulos reunidos. A mãe de Jesus estava lá também, Pedro e os demais apóstolos. E então começou a aparecer um vento, né, o som de um vento tempestuoso e línguas como de fogo, né, como línguas de fogo descendo em cada um, e cada um começou a falar em várias línguas. E aí eles saíam para fora e toda a multidão ficou alvoroçada, se ajuntaram para ver o que estava acontecendo, e cada um ouvia falar na sua própria língua. Então tinha muitos estrangeiros ali, e vai citando ali em Atos 2, de 1 a 4, na sequência. Mas é assim, a pregação começou desta forma. E o próprio Pedro, que era meio desajeitado, ele era bem voluntarioso, ele estava sempre pronto a fazer, mas ele era meio desajeitado, né? Ele tentou puxar a espada quando Jesus foi preso. Ele foi o primeiro lá que cortou a orelha do servo lá dos sacerdotes, e ele tinha uma hora que ele falava bem, tinha outra hora que ele dava muitas bolas fora, né? E Jesus falou até que em determinado momento ele estava falando, Satanás estava falando através dele. Mas naquele momento ali, Pedro então se levanta e ele tem uma atitude, né, muito corajosa de falar ali diante daquela multidão. Então isso é sobrenatural. A gente sabe que isso aconteceu porque Deus derramou ali o seu Espírito e eles começaram a falar.
E as pregações de hoje, como elas são vistas pelos fiéis? Quando sobe alguém aqui no púlpito, na igreja, e começa a falar, como é que os fiéis olham, como é que os fiéis veem essa pregação? Será que vem como uma coisa sobrenatural? Será que é realmente uma coisa sobrenatural? Não pode ser de outra forma, porque é através da pregação que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e elas se comovem, se arrependem do seu pecado e se convertem ao Evangelho. Foi assim que todos nós que estamos aqui chegamos a aceitar a Cristo. Nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos, porque nós ouvimos a pregação da palavra. Alguém nos falou do Evangelho. Então, isso só pode acontecer, esse novo nascimento, ele é sobrenatural. Então, este ensino é sobrenatural. Mas será que, pelo fato de ser sobrenatural, significa então que não precisa de esforço nosso, que é só esperar que o Espírito Santo fale, como em alguns lugares na Bíblia, onde diz que quando você for levado diante dos reis, quando você for interrogado, quando você for falar, você não precisa se preocupar, porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar no seu lugar. Será que a pregação deve ser assim também? Um dos maiores inventores do mundo, chamado Thomas Edison, ele dizia que a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então ele foi um grande homem, um grande inventor, ele inventou tantas coisas que nós usamos até hoje, e ele foi também um grande empresário, mas ele dizia isso, que como que ele conseguia inventar tantas coisas? É trabalho. Ele dizia que era trabalho, muito trabalho. Então a genialidade não é uma coisa que vem e aparece de uma hora para outra e pronto. Você precisa de 99% de transpiração e só 1% que é a inspiração. Mas a inspiração, ela é importante. E quem ensina a palavra de Deus, quem está ligado com o ensino da Bíblia, ele já tem a inspiração aqui na palavra. A palavra, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia e quando nós nos dedicamos a estudar e a explicar o que está escrito na Bíblia, nós já temos a inspiração garantida. E o resto é transpiração. O pregador que é dedicado, ele precisa de várias horas de estudo. Às vezes ele sobe num púlpito, ele fala durante 30, 40 minutos, 1 hora, mas para que ele pudesse falar, ele teve que dedicar muitas horas, às vezes 12 horas, 6 horas, 4 horas. Raramente é menos do que isso. Ele precisa dedicar um tempo para ele se debruçar sobre a palavra de Deus e decidir de que forma ele vai falar. Mesmo que ele tenha uma grande bagagem, que ele já seja experiente, que ele já tenha muitos anos de leitura repetitiva e contínua da Bíblia, de capa a capa, e que ele já tenha experiência de pregar muitas vezes, mesmo assim ele precisa se dedicar muitas horas ao estudo, transpiração, para preparar uma mensagem e falar. Então, embora seja sobrenatural, e tem que ser assim, porque o pregador que é dedicado, que ele quer ensinar realmente a palavra de Deus, ele sabe que ele pode conhecer a Bíblia, ele pode saber o que ele está dizendo, ele pode ser inteligente, ele pode falar de uma maneira carismática, de forma que as pessoas vão ouvi-lo, mas ele sabe que
se ele não estiver ligado a Cristo, se ele não estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, a sua pregação é vã, não vai valer, porque ela não vai surtir efeito, porque não tem o sobrenatural, aquilo que só Deus pode dar. Então ele precisa também, além de estudar durante muitas horas, ele precisa se dedicar muitas horas à oração, ele precisa falar com Deus, ele precisa estar orando o tempo todo, inclusive na hora dele entregar a mensagem. Então a pregação na igreja, o ensino na igreja, ele tem essa peculiaridade, ele é sobrenatural. Jesus aprendeu muitas coisas sim. Hebreus 5:8 diz que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, precisamos reconhecer que o aprendizado na igreja, ele é sobrenatural. Essa é uma peculiaridade. A segunda peculiaridade que nós encontramos nesse parágrafo é que o ensino que procede de Deus, ele é verdadeiro e justo. Ele é um ensino verdadeiro e justo. Esta ideia nós encontramos no versículo 18. Jesus diz: quem fala por si mesmo, ele está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, e aí ele está falando de si mesmo, porque ele é aquele que está procurando a glória do Pai que o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então aquele que ensina na igreja, ele precisa fazer como Jesus, ele precisa buscar não a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou, aquele que o constituiu, pregador, pastor, presbítero, diácono, líder de jovens. Ele está ali porque Deus o colocou, e ele precisa buscar não a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou. Assim o seu ensino se tornará verdadeiro e justo. Então Jesus não procurava a sua própria glória. É diferente dos fariseus e dos saduceus. Jesus os critica porque eles procuravam a sua própria glória. E até mesmo alguns apóstolos, alguns pregadores, logo no começo da igreja, já faziam isso também, estavam fazendo dessa mesma forma. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 a 5, Paulo diz: receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja completa a vossa mente, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E aí Paulo começa, de certa forma, a dizer que ele também tem qualidades. Ele diz aqui no último versículo que nós lemos: eu suponho que em nada sou inferior a esses tais apóstolos. Se eles são grandes, eu não sou inferior a eles. Paulo não via necessidade de ficar se gloriando a si mesmo, de ficar buscando a sua própria glória, de se gabar da sua autoridade, do seu conhecimento, que ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita autoridade, ele era eloquente, ele sabia pregar,
ele sabia falar, ele sabia confundir as pessoas em qualquer debate, ele ganhava, porque ele sabia o que ele estava falando, mas ele não via necessidade de ficar se gloriando disso. Mas ele sentiu que naquela situação ele precisava fazer isso. E na sequência, em 2 Coríntios 11, de 12 a 15, ele diz: mas o que eu faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então Paulo, naquela ocasião especial, ele começou a falar das suas qualidades como apóstolos, da sua autoridade, das suas visões, mas ele disse: olha, eu estou falando como louco agora, estou agindo como um louco, só nessa situação, para vocês verem o absurdo que está acontecendo na igreja. Vocês estão aceitando pessoas que chegam aqui e se gabam do seu conhecimento e falam que são apóstolos e começam a ensinar doutrinas estranhas, começam até a falar de outro Jesus que não temos pregado, começam a falar de outro Espírito que não temos abraçado, e vocês estão aceitando, vocês estão gostando, vocês estão se deixando seduzir, assim como Eva foi seduzida pela serpente. Então Paulo estava dizendo: eu estou com medo de que vocês sejam enganados desta forma, e é por isso que eu estou fazendo isso agora, ele diz. Mas depois ele começa a falar das suas fraquezas e dizer que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso foi o que Deus disse para ele, e ele acreditava realmente nisso. Ele disse: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Em Romanos 2, 27, existe um texto ali que mostra que alguns incrédulos, eles podem às vezes servir como uma lição de moral para os crentes. Os incrédulos, às vezes, eles agem de uma maneira que envergonha os crentes. Não porque eles agem errado, pelo contrário, eles agem da maneira que o crente deveria agir, mas não está fazendo. Em Romanos 2,27, Paulo diz: e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Paulo está dizendo: o que adianta você ser circuncidado, ou seja, está tudo certinho com você, você é documentado, você tem a certificação de que você é um judeu, você sabe as letras, você sabe as escrituras, mas o que adianta se você não cumpre? E quando o incrédulo, que não conhece nada disso, ele não tem a certificação de um judeu, mas ele cumpre a lei mesmo assim, mesmo sem saber o que ele está fazendo, então ele está julgando você. Pouco depois de Paulo falar isso, em Romanos 2, 29, ele acrescenta: o judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o ensino precisa ser verdadeiro e justo. Não adianta você falar e não fazer. Não adianta você pregar uma coisa e viver outra.
Não adianta você buscar a sua própria glória, tem que buscar a glória daquele que o enviou. Uma boa indicação de que o ensino é verdadeiro e justo é quando ele vem acompanhado de um exemplo daquele que ensina. Em Mateus 23, 2 a 3, Jesus faz uma crítica aos fariseus, dizendo o seguinte: primeiro ele elogia, ele faz um elogio para eles, diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Então o que Jesus está dizendo é, o que eles estão ensinando está certinho. Se você cumprir tudo que eles dizem, você vai fazer bem, porque o que eles estão ensinando é correto. Eles se assentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles são sucessores de Moisés. Eles estão ensinando o que Moisés ensinou. Só que aí em seguida, em seguida, na próxima sentença, Jesus disse: porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, é aquela história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem ensina na igreja, ele não pode dizer, não pode falar dessa forma, né? Então ele tem que realmente cumprir e ser justo e verdadeiro no ensino. Nós não podemos permitir que as pessoas nos enganem. Um aprendizado que procede de Deus, ele tem que ser verdadeiro e justo. E a terceira peculiaridade que nós encontramos aqui do ensino ou do aprendizado que procede de Deus é que o aprendizado de Deus, ele é benigno, ele faz bem para as pessoas que ouvem, que aprendem. Nos versículos 19 a 24, a gente vê que Jesus, na discussão que ele tem com os judeus, ele fala assim: olha, Moisés não deu a lei para vocês, então vocês não estão dizendo que ouvem Moisés, que vocês cumprem a lei de Moisés, só que vocês estão querendo me matar. Por que é que vocês estão querendo me matar? Moisés mandou vocês matarem? E aí eles dizem: não, você está com um demônio, quem é que está procurando te matar? E aí Jesus diz, ele continua dizendo: olha, Moisés deu para vocês a circuncisão, é aquela cerimônia que se faz com a criança do sexo masculino, que nasce, e no 8º dia, então ele faz uma pequena cirurgia ali, que é chamada de circuncisão, e é um pedaço de pele que é tirada, né? É como se fosse um sacrifício. Para muitas pessoas é como se fosse um sacrifício de sangue. A esposa do Moisés não gostou quando Moisés circuncidou os seus filhos, né? E disse para ela cumprir a lei, né, e circuncidar os seus filhos. Ela chamou eles sanguinário. Ela pegou, fez a circuncisão lá nos filhos, mas jogou o prepúcio, né, aquele pedacinho de pele, para o Moisés. Falou: seu esposo sanguinário, né? Eu fiz aí o que você mandou, né? Mas isso era feito no 8º dia. O 8º dia era o dia ideal. Se passasse desse tempo, podia fazer também, mas o ideal era no 8º dia. E aí muitas pessoas dizem que tem vários motivos, né? Parece que a ciência descobriu que no 8º dia a criança, ela se torna mais, como que é? Ela tem mais imunidade. Então é mais fácil, se você fizer no 8º dia, de cicatrizar ali aquela pequena ferida, aquele corte, pequeno corte. Então, Jesus está falando sobre isso. Se vocês, então, tem que contar 8 dias, então a lei diz que tem que ser no 8º dia. Se esse 8º dia cai no sábado, vocês fazem a circuncisão. Mas espera aí, vocês não estão dizendo que no sábado não pode trabalhar, que no sábado não pode fazer nada? Ah, mas é diferente. Aí é porque nós estamos cumprindo a lei de Moisés, e Moisés diz para circuncidar no 8º dia, e se cai no sábado, então nós temos que fazer no sábado.
Jesus não está condenando porque eles fazem isso, mas ele está dizendo: vocês têm 2 pesos e 2 medidas. Agora vocês estão querendo me matar, porque eu curei ao todo um homem no sábado, porque era uma das acusações que eles faziam contra Jesus, é que ele não guardava o sábado. Quando chegava alguém lá na sinagoga, ele estava ensinando na sinagoga, isso era sempre no sábado, que é um dia que não pode trabalhar, eles não podiam trabalhar, e chegava alguém lá para ser curado no sábado, chegava alguém doente, eles falavam: não, volta aqui outro dia. No sábado não, no sábado não é para buscar essas coisas. E Jesus não ligava para isso. Se qualquer pessoa vinha, qualquer momento, qualquer horário, e ele podia fazer, é claro que ele podia fazer, e ele queria fazer, ele curava. Ele curou várias pessoas no sábado, e os judeus então ficavam invejosos, né? Eles ficavam com raiva de Jesus, e eles queriam matar Jesus. Então Jesus fala: esse ensino de vocês, ele não é como se ele estivesse dizendo, não é benigno, vocês não estão fazendo bem. O que é isso? Vocês, em outro lugar ele fala: olha, se um bezerro, um jumento, né, um animal de vocês, ele cai numa vala num sábado, vocês não vão tirar ele de lá? Vocês tiram. Mas aí vocês não querem que essas pessoas, esses oprimidos de Satanás, que eles querem se livrar, talvez a única oportunidade que eles têm naquele momento, vocês não querem que ele seja curado? Que ensino é esse que vocês estão fazendo? Qual é a validade, qual é a qualidade deste ensino? Ele não é benigno. O conhecimento meramente humano dos judeus os levava a procurar matar o seu oponente, que naquele caso era Jesus, os levava a blasfemar, dizendo que Jesus estava possuído por um demônio. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles chamavam o Espírito Santo de demônio, porque Jesus fazia o que fazia pelo Espírito de Deus, e eles falavam: não, você está possuído de demônio, você está curando por Beelzebul, o maioral dos demônios. O conhecimento meramente humano dos judeus também os levava a mentir acerca das suas verdadeiras intenções. Quando Jesus disse: vocês estão querendo me matar. Não, você tem demônio, nós não queremos te matar. E os levaram também a se tornar insensíveis para com o sofrimento das outras pessoas. Eles não ligavam que aquelas pessoas, né, tivessem que esperar mais um dia, ou talvez, né, nunca tivesse uma nova oportunidade como aquela para serem curados, só porque era um sábado. Jesus, ele ensinou um método infalível para você descobrir, para você desmascarar um falso profeta. Sabe qual é esse método? Lá em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 18, Jesus fala o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. É simples, não é? Pelos seus frutos os conhecereis. Hoje, quando a gente estava indo lá para a chácara, ontem e hoje, né, nós passamos por uma mangueira enorme, né? O tronco dela era assim, né? Muito alta, né? E a gente foi lá, não tinha como não parar lá e não ficar apanhando manga, né? Jogando pedra, pau lá em cima para a manga cair, né? Já pensou se a gente jogasse, né, coisas lá em cima para pegar manga e caísse abacate, né? E, né, uma mangueira não pode dar abacate, é só manga, né? Não podia cair outro tipo de fruta, né? É só manga.
Então, a gente conhece a árvore pelo seu fruto. A gente sabia que era uma mangueira porque a gente jogava pedra e caía manga, né? Então, a gente sabe, de fato, era uma mangueira. Tiago diz, no capítulo 3, versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É assim que é o aprendizado que vem de Deus. Ele é benigno, ele faz bem. Então, irmãos, nós não devemos buscar e nem aceitar qualquer outro tipo de aprendizado, mesmo que ele seja promovido pela igreja, que não seja proveniente de Deus. E para verificarmos se é proveniente de Deus, então nós podemos fazer esse teste, podemos perguntar: ele é um aprendizado sobrenatural? Ele é um aprendizado verdadeiro e justo? Ele é um aprendizado benigno? Então, se tiver pelo menos essas três peculiaridades, há uma grande chance de ser realmente um ensino que procede de Deus. Mas se falhar em algum desses pontos, não é de Deus, porque Jesus mesmo dizia que existem falsos profetas, existem pessoas que estão na própria igreja, como Paulo dizia, ensinando, pregando outro Jesus que nós não conhecemos, pregando um outro Espírito que nós não abraçamos. Então devemos saber se realmente é um conhecimento que vem de Deus. O jovem Timóteo, aquele da Bíblia, é um bom exemplo de quem buscou e ele buscou e recebeu um aprendizado que procede de Deus. Lá em 2 Timóteo 3,15, diz que desde a sua infância ele já sabia as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só a utilidade, se é que a gente pode dizer isso, né? O ensino secular, a gente aprende a fazer fossas sépticas, a gente aprende como que surgiram o solo, né? Agora aprendi que foi da rocha, né? A rocha vai ficando pequenininha, 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 e aí ela fica tão pequenininha que ela vira solo, né? Aquela menor partícula vira solo. Aí eu descobri como é que se formam os lençóis freáticos, como é que a gente cava e lá embaixo tem água, de onde que vem aquela água, né? Eu aprendi isso, mas essa utilidade é só para esta vida. Lá no céu não vai ter chácara, não vai ter fossas sépticas, não vai ter nada disso. Mas as sagradas letras, elas podem nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Elas vão nos tornar sábios para a vida eterna. Então vamos ser como Timóteo, vamos buscar o ensino que procede de Deus, o ensino sobrenatural, o ensino verdadeiro e justo e o ensino benigno. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado.